novo! O tema de hoje que vocês pedem muito é a maternidade e a imigração. Gente, a Imigra Amiga de hoje vai conversar com vocês sobre esse tema muito importante. Por quê? Porque nós, mulheres, nos anulamos muito quando imigramos. Isso por quê? Porque é um país novo, a nossa família depende inteiramente de nós para tudo. É casa, é marido, é filho, é trabalho, então acaba que nós vamos nos abandonando por um longo período de tempo. E quando voltamos ali a entender que precisamos cuidar de nós, muitas vezes pode ser um momento muito crítico. O que existe muito aqui quando a gente migra é pessoas indo e voltando o tempo todo. E na maioria dos casos são casais que um se adaptou e o outro não. Então por isso que eu quero trazer esses temas importantes que vocês me pedem muito para nós conseguirmos encontrar uma direção. Se você ainda não adquiriu o meu e-book, o link tá na bio, corre lá que tem conteúdos valiosíssimos para você se inspirar e conseguir alcançar o sucesso na sua imigração. Então o que nós precisamos entender? Que a imigração, ela nunca vai ser fácil para ninguém. Mas existem casais que chegam aqui com filhos, que é o meu caso, né? Que não conseguem se adaptar. Um se adapta, o outro não. E por que isso acontece? Em muitos casos acontece porque a realidade que você vivia no Brasil não tem nada a ver com a realidade que você vai viver como imigrante. Por mais que você traga uma boa quantidade de dinheiro, você tem que entender que você está num país novo. A moeda é diferente. A nossa moeda no Brasil é muito desvalorizada. Faz com que qualquer valor que trouxermos nunca será suficiente para manter os dois. E o que pouco se fala por aqui é que não, meus amigos, um ordenado não dá para uma família inteira. E se te iludem com essa história, pelo amor de Deus, não acreditam e não caiam nessa. Isso porque tem muita gente chegando com pouca informação e com muito conteúdo ilusório na internet. E eu, como uma boa amiga que sou, quero trazer sempre a realidade para vocês. Então, se você ainda não me segue aqui no canal, no Instagram, no TikTok, em todos os lugares para você não perder nada. Os conteúdos que eu vou trazer aqui para vocês são realidade, tá bem? Eu nunca vou iludir vocês indo no mercado, fazendo uma big compra com 20 euros para comparar com a moeda do Brasil, o que não tem relação nenhuma. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: nós precisamos encontrar um equilíbrio, não só na relação, mas também na imigração. Sempre que você chega em qualquer país ou cidade que você vai morar, existe um período de adaptação. E por mais que você tente, estude na onde você está, quando você chega, a realidade é diferente. Se você já morou em outra cidade, você vai entender o que eu tô falando. Você saiu da sua terra, foi para uma terra diferente, é tudo diferente. Imagina um país. Pois é. Antes de emigrar, eu pesquisei muito, eu assistia muitos vídeos, mas quando eu cheguei aqui, eu tive depressão pós-imigração. Isso por quê? Porque o psicológico, que é um fator assim fundamental, que quase ninguém fala, mas é extremamente necessário você estar bem mentalmente para emigrar, não estava. Eu achei que estava, mas não estava. E eu só descobri isso depois que eu cheguei aqui. Por quê? Porque vieram as dificuldades, veio a adaptação cultural, veio a falta, a minha ausência na vida dos meus filhos, porque no Brasil eu era empresária, então no Brasil eu não precisava ficar longe dos meus filhos, eu tinha eles ali o tempo todo. Aqui não é chegar e empreender, você tem que primeiro se adaptar, você tem que conhecer, você tem que estudar, você tem que, né? Então esse período tem sido difícil, até que eu encontrei o caminho de influenciadora. E obrigada por todos que me seguem aqui. Se você ainda não segue, segue aí que os conteúdos aqui são, valiosos, porque eu sou uma boa amiga para te contar tudo. E olha, o que a gente precisa saber é o seguinte: quando você chega em um novo país, o seu casamento também vai se abalar. Isso por quê? Sei lá, gente, parece que desperta aqui a pior versão da gente. É surreal, não dá pra explicar. Tenho certeza que você já viu algum meme de alguém falando aí que quando chegou em algum país, se o casamento sobreviveu 6 meses, vocês são pra vida toda. É tipo isso, tá? Porque realmente não é brincadeira. E é uma situação que poucos falam por aqui.
Então isso é necessário que vocês entendam que imigrar não é mil maravilhas. Você vai sentir saudade sim da família, você vai valorizar sua terra quando você estiver longe, você vai sentir saudade da comida, mas isso não quer dizer que aqui esteja ruim, ou que eu, por exemplo, queira voltar para o Brasil. Não, eu não tenho vontade de voltar a morar no Brasil, mesmo tendo superado uma depressão, mesmo tendo dificuldades em encontrar empregos na minha área, tendo que atuar em áreas que eu nem conhecia antes. Então, assim, tudo isso é uma questão de adaptação. Mas eu quero te dar um norte para que você não tenha a mesma queda e as mesmas dores que eu tive. Porque é muito fácil eu vir aqui te vender algo que não existe. Ou que existe, mas que é só depois desse processo. Eu quero te contar a realidade para que você consiga alcançar os seus objetivos de uma forma mais leve. Então, voltando ao assunto da maternidade, você, mãe, que está me assistindo agora, precisa colocar uma situação na sua cabeça. Quando você imigrar, se você não tem condições de se manter por pelo menos um ano dentro de casa e só um trabalhando, tendo ali, né, uma reserva financeira para atingir esse objetivo, você já tem que ter em mente que os seus filhos vão ter que aprender a viver um pouco sem a mãe e que o pai vai ter que se tornar um pouco mãe, porque se vocês não andarem nesse mesmo conjunto, as coisas não vão se alinhar. Eu te falo isso porque é a realidade da vida de um imigrante. Os dois têm que trabalhar e nem sempre os trabalhos aqui são em horários comercial. São horários, por exemplo, rotativos da meia-noite às 8 da manhã ou das 8 da manhã às 4 da tarde. Então, assim, são bem diferentes do Brasil. Coisas que a gente só sabe quando chega aqui. Creche. Creche é um ponto muito importante que eu vou deixar para um outro vídeo porque demanda tempo para falar sobre isso. Creche e escola em Portugal são situações que você não vai chegar conseguindo creche para os seus filhos. Mas eu te conto no outro vídeo, te falo todas as documentações que você precisa. Se você ainda não me segue, clica aqui no sininho, ativa as notificações, me segue, se inscreve no canal e não perca nenhum conteúdo. E se você ainda não tem o e-book, clica aqui embaixo, o link tá na bio, compre o e-book hoje e tenha a solução na palma da sua mão, com dicas, informações e tudo que você precisa para ter sucesso na sua imigração. Beijo e até o próximo vídeo.